Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um vídeo sobre o documentário do Todo Dia 4 de Dezembro. Mas eu quero falar sobre um momento antes, tá bom? Então esse vídeo aqui na história é a primeira parte do documentário, para falar sobre algumas coisas que, na minha concepção, poderia estar sendo encarado no documentário. Seria um documentário até mais longo, mas que é interessante para vocês. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre o meu divã. E bom, isso daí surgiu na minha história quando tem a parte do documentário falando sobre a volta do Marcelo. E é claro, né, que todo mundo realmente adorou a volta do Marcelo. Iria voltar, iria ganhar título, beleza. Ele ganhou um título que o Fluminense nunca teve na vida, que foi a Libertadores. Mas sabe, a situação é interessante, né? Porque o que acontece? O Marcelo, ele não foi o único personagem. Realmente, que quando entrou com sendo o grande personagem desse título. Eu falo pra vocês que, na minha concepção, tudo começou no Flamengo e tudo desandou no Flamengo com a entrada e a saída de um jogador, Diego Ribas. Então, dito isso, desse ponto, e eu já tenho até um vídeo falando sobre isso, né? Eu falei sobre o que é o Diego Ribas pro Flamengo. E aí eu falo, tá bom, mas de onde começou justamente esse título da Libertadores? E aí eu falo tranquilamente que começou justamente com um personagem específico chamado Paulo Henrique de Chagas Lima, o Paulo Henrique Ganso. O Ganso, cara, quando ele entrou no Fluminense, quando ele foi contratado, até hoje eu me lembro quando ele foi contratado, eu falei assim, cara, não é possível que a gente vai ter um jogador desse nível, cara. É um monstro no futebol. É um cara que realmente, ele é o camisa 10 clássico de qualquer time. Você tem noção disso que eu tô falando? O Ganso é o cara que todo 10 almeja ser. E aí, o Fluminense vai lá, contrata Paulo Henrique Ganso, né? Porque São Paulo não quis ele, Santos menos ainda, nenhum outro time quis ele, e uma queda enorme de mercado. E aí vai lá, o Fluminense vai lá e contrata Paulo Henrique Ganso. Fica um tempo na geladeira, claramente que fica, mas quando volta, e volta muito bem com o Abel e depois com o Fernando Diniz, ele mostra o seu valor. E é um dos caras que realmente é mais visado dentro de campo. É o cara que, junto com o Neymar, fez o Santos lá atrás brilhar e se tornar campeão da Libertadores. Aqui não tem, pra você ver, né? Ele tem 2 Libertadores. Sabe qual que foi a segunda? Com o Santos. Então já temos aí um germe justamente crescendo isso tudo. Mas bom. Mas bem, né? Desculpa, bom está errado. Não seria somente um cara que realmente pudesse passar a bola que realmente faria com que esse time ganhasse a Libertadores. Falta um personagem que realmente viria tempos depois, numa derrocada enorme do Vasco, com até vascaínos mandando o Germancano ir embora do Vasco, né? Que é Germancano. O Germancano, cara, foi um cara que quando veio, né, as pessoas falam assim, mas pô, ele metia muito gol, mas ele metia muito gol no time de Série B. Pô, não significa muita coisa, né? Pô, o cara pode ser bom aqui, mas não pode ser bom lá, entendeu? Tudo mais. E, pô, vascaínos, eu vou até, tô pesquisando até aqui, porque eu não posso colocar pra vocês.
pedindo a saída de Cano. Existem vascaínos, né, que pediram a saída de Cano. O próprio Dieguinho do canal Futebolaço fala sobre isso, né? Calma. Ó, olha só o que ele falava antes. Que é um dos principais caras que eu mais acompanho no Vasco, né? O Dieguinho do Futebolaço. E ele ficando pistola, ele mandando o Cano embora. E aí o Cano vai embora. A gente tem justamente o compromisso de contratar, não ele, mas sim o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart faz ceninha de jogo para tentar ganhar mais dinheiro possível. Mas a gente contrata o Germancano. Ele fala, ele não é acolhido até mesmo pelo próprio Corinthians, que também iria contratá-lo. Ele fica no Rio de Janeiro e vai direto para o Fluminense. E se transforma nesse monstro com 40 gols. Isso daí é em nível Pelé, em nível Zico, em nível Garrincha, em nível Roberto Dinamite. É para poucos o que o Cano fez. Mas aí, tá bom, mas tem que também surgir também junto com ele um jogador que pelo menos mostrasse justamente ali o que a gente queria. Se eu falei que existia um germezinho de Libertadores em um Ganso, pelo que ele fez no Santos, pô, um cara bem recente para fazer isso é o Felipe Melo. Que na minha concepção é um dos maiores jogadores do Brasil hoje. Se não o maior jogador do Brasil. Eu vejo listas e mais listas onde que ele sempre é ignorado. Mas meu filho, quem tem 3 Libertadores? Que jogador no mundo no Brasil tem 3 Libertadores? Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e Carioca. Eu posso falar uma coisa, só tem um. E o nome dele é Felipe Melo. O cara que mais realmente honrou a camisa. Um cara que realmente toda hora treinava a mesma coisa, que era levantar o caneco. Isso eu considero muito. Um cara que foi chutado do Palmeiras porque era muito velho. Porque ele já não servia mais para o futebol. Viu o Palmeiras, viu o Flamengo ganhar um título. O Palmeiras larga de mão o Felipe Melo. O Palmeiras não consegue levar o título do ano que sai o Felipe Melo. E no ano seguinte, o time do Felipe Melo ganha o título. Não é estranho isso? Não é para se falar que os palmeirenses foram trouxas? Foram colocados de trouxas? É disso que eu tô falando. Mas antes de a gente falar mais de 2 nomes importantes nessa trajetória, antes de falar do documentário, se inscreva no canal. Faça o triplo, você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar. E é claro, né? Que se eu falei de um grande centroavante, de um goleador, a gente também tem que falar também de um... Eu sempre falo que o time ele começa o quê? De um grande goleador e de um grande goleiro. Fábio, cara, quando eu vi o Fábio entrar, eu falei uma vez. Nesse canal aqui eu falei, eu tenho um vídeo sobre isso. Falando assim, cara,
eu me imagino com o Fábio, eu me imagino com o Felipe Melo, eu imagino assim, cara, a gente vai ganhar alguma coisa muito importante já já. Eu já vi essa história acontecendo. Pelo lado lá do rubro-negro. Eu já vi acontecendo. Jogadores experientes, que conhecem mesmo a virtude de um bom futebol. De um dos melhores times que estava acontecendo. Esse lugar no Fluminense tinha nome. Fábio. Um dos melhores goleiros que eu já vi jogar pelo Brasil. Um dos caras que foi rejeitado diversas vezes na seleção. Nunca jogou na seleção brasileira. Nunca teve oportunidade. Sempre por conta de erros de gestões anteriores. De absurdos que hoje todo mundo glorifica porque tem Diniz. E aí, quando surge aquela derrocada inteira do Cruzeiro, Fábio sai do Cruzeiro, tem proposta já encaminhada com o América Mineiro, mas Mário Bittencourt interviu e falou assim, não, você vai pro Fluminense. E aí ele falou assim, então, mas eu que escolho, mas assim, você não tem escolha. Você vai vir pro Fluminense. Faz a sua mala, que tá aí na sua frente, e vem pro Rio. E ele falou assim, não tem mais escolha. Irei pro Rio. Irei ganhar um título que o Fluminense nunca conquistou. Mas é claro também que um bom time também tem um cara inesperado, que surgiu até mal ano passado, mas que esse ano foi um monstro. Na minha votação, é o craque do time. E o nome dele tem nome e sobrenome, John Arias. O cara que era pra tudo nessa vida desistir do futebol, depois da morte da avó. Diversas vezes saindo dos treinos chorando por conta disso. E a psicóloga do Fluminense mantendo sempre a cabeça dele no lugar, trabalhando sempre com isso. Mas era um monstro, é um gênio, cara. É um dos melhores colombianos que eu já vi jogar. Antes dele, só tem um, que era James Rodrigues, que talvez venha pro Fluminense, ó. Será? O que eu falo pra vocês é o seguinte, gente. Foi dessa história que começou justamente isso tudo. Mas é claro que pra gente iniciar justamente isso tudo, e que eu não coloquei aqui, não sei porquê, a gente também tem que falar sobre o início de tudo. E o início disso tudo, nesse ano, foi justamente a contratação das maiores contratações, que até foi urgência do meu canal. No meu canal só tem uma urgência. Uma urgência. Duas, né? Foi uma ou duas urgências. Uma urgência nesse canal. E era Marcelo. Só pra gente vir aqui, né? Eu quero mostrar pra vocês sobre o Marcelo. Que é importante analisar pra vocês aqui. Que era Marcelo. Vindo pro Fluminense. Falando sobre o Marcelo na Grécia, falando sobre o efeito Marcelo no Flu, o aumento do número de sócios, de ingressos, falando sobre o que é esse Marcelo. Aqui, ó, o vídeo de urgência que foi no meu canal. Que, só pra gente anotar aqui, eu não sei se vai ter horário aqui, mas ó, há 4 meses atrás. E é isso. É disso que a gente fala quando a gente fala sobre Libertadores. No próximo vídeo vai falar realmente sobre o documentário, sobre o que eu achei e tudo mais, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro pra você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeos às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima parte 2 desse vídeo. Tchau, tchau.